Um livro para os meus pais pensarem que eu sou esperto e não leio só putaria. Incrível! E aí, mundo, como vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim trazer indicações de livros muito específicas. Eu postei um story no Instagram e abri uma caixinha para vocês pedirem indicações de livros que passam vibes de alguma coisa, para impressionar alguém, que tenha relação com alguma coisa, que tenha alguma coisa na história. Enfim, o que vocês quisessem, pedissem uma indicação realmente muito específica, muito aleatória, para eu tentar ser o mais preciso, mais cirúrgica, indicando o livro que vocês querem. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo associando livros com alguma coisa. Eu já fiz associando com temas, assim, palavras específicas, com músicas e com memes. Eu vou deixar os vídeos aqui nos cards. E se vocês gostam também desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal para acompanhar quando sair os próximos e me acompanhar nas outras redes sociais, né, no Instagram, para você saber quando que eu vou postar outro tipo de conteúdo desse para você poder participar. Inclusive, muito obrigada a todo mundo que respondeu essa caixinha. Tiveram várias respostas, assim, muito criativas, umas coisas bem doidas, e tiveram muita coisa, muita resposta mesmo. Gente, sério, foi muita coisa, então muito obrigada. Infelizmente eu tive que selecionar, né, não vou conseguir responder todas, mas acho que eu separei umas 20 mais ou menos pra falar aqui pra vocês. Começando com um livro que tem uma vibe outono, café, Gilmore Girls, que é uma série, né, Evermore, o álbum da Taylor Swift. E, gente, um livro que pra mim passa essa vibes é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. A capa dele já passa uma vibes meio outono, né? E ele é um livro que transmite isso pra gente quando a gente tá lendo, uma sensação, assim, meio calma, porque ele é todo escrito, o autor ele é poeta, e esse é um livro que é um romance. Então é tudo escrito de um jeito muito bonito, muito profundo. Ele pode estar falando das coisas mais cruéis da humanidade, mas ele vai estar falando de um jeito que a gente vai querer marcar. O autor é vietnamita, né? E esse livro fala justamente sobre isso. Tem um personagem que tá escrevendo um pouco, contando sobre a vida dele, a infância, adolescente, pra mãe, porque ele teve uma relação muito conturbada, muito afastada com a mãe dele, então ele escreveu isso pra tentar se aproximar, pra tentar ser um jeito de imaginar como se ele estivesse contando as coisas pra mãe. Então vai falar sobre a vivência de pessoas vietnamitas refugiadas nos Estados Unidos, sobre adolescência, descobrimento, sobre drogas, sobre pertencimento, sobre masculinidade, vai falar diversas coisas, mas principalmente sobre essa falta, né, de afeto que houve entre a mãe e o filho, e todas as marcas que isso deixou nele, principalmente por causa da guerra, né? O personagem, apesar de ele não ter vivenciado a guerra faz muita parte de quem ele é. A mãe dele é desse jeito porque ela tem estresse pós-traumático. E é toda uma história, assim, de dor, só que contada de um jeito com muita beleza e com muita urgência. A explicação sobre o título também, gente, é muito lindo. E passa muito uma vibes outono, assim. Um livro pra você esquecer que estudou que nem uma cachorra, pra na prova ficar em dúvida entre duas alternativas e marcar a errada. Gente, Repeteco é uma história em quadrinhos que fala justamente sobre essa possibilidade de ter segundas chances. A protagonista aqui, ela tá quase nos 30 anos e ela é uma pessoa que não tá tão satisfeita com a vida dela. Apesar de todo o sucesso que ela já conseguiu, assim, de todas as conquistas, ainda tem muitos aspectos da vida dela que a incomodam, até que ela descobre o espírito do lar, que dá pra ela a chance de retificar, né, de alterar alguma decisão que ela fez na vida. Só que claro que essa história vai acabar virando uma bola de neve, ela vai ficar viciada e qualquer mínimo erro ela já vai achar que é um erro catastrófico, que ela tem que mudar, e isso vai gerando consequências que ela nem imagina. É aquele livro pra gente pensar, assim, nas nossas coisas que a gente se arrepende e ver que, cara, por mais que a gente pudesse mudar, a gente não mudaria. Reconhecer que segundas chances às vezes são os novos dias que a gente tem e não ficar remoendo decisões ruins do passado e tal. É uma história muito frenética também, que a gente fica, tipo, muito entretida e fica pensando, pelo amor de Deus, não faz essa burrice. Então a gente vai mergulhar muito nessa história, vai esquecer do mundo real e ao mesmo tempo também vai refletir sobre algumas péssimas decisões que a gente tomou na nossa vida. Um livro pra postar no story pra pagar de cult? Gente, vamos lá, 2023, ninguém lê em 2023. Qualquer livro que postar Colin Hoover, você já vai estar pagando de cult. Mas um que é pra pagar de cult mesmo, posta que tá lendo um livro de ficção literária nacional e em versos ainda. Por exemplo, Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Você tira ainda uma foto, pega um verso assim. Esse aqui eu até marquei, ainda falta marcar mais coisa, porque eu li em e-book primeiro. Mas é cada frase que te dá tapa na cara, e aí você vai lá, tira uma foto de uma frase, posta no story. Gente, isso aqui vai pagar muito de cult, e é um livro muito bom. Aqui a gente tem a história da Júlia, né, na infância dela, na vida adolescente, na vida jovem adulta, e todas as dificuldades que ela passou. Ela é uma pessoa que cresceu
tendo family issues, sabe? Ela tinha problema de relação com o pai, problema de relação com a mãe, sofria muito dessa negligência, né? A mãe era uma pessoa que culpava muito ela por tudo, o pai era uma pessoa muito afastada, e toda essa dinâmica familiar afetou muito a pessoa que ela é. E apesar de ser uma história, assim, pesada em alguns momentos, ela é narrada tudo de um jeito muito sensível, em que em muitos momentos a gente vai se identificar também, as frases, assim, vão atingir a gente bem lá no fundo da alma. É um livro belo, é real, é muito bom, e é muito pra pagar de cult nos stories. Um livro que tem pensamento de cachorro, de gato, de animalzinho. E eu vou indicar o mangá Ela e o Seu Gato, que é todo do ponto de vista do gato, da personagem. Ele vai mostrando um pouquinho, né, do dia a dia dele, e consequentemente a gente também acompanha o dia a dia dela. Ele mostra desde quando ele foi adotado, assim, e a gente vê que ela é uma pessoa que tá morando sozinha agora, começou a morar sozinha agora, então mostra como ela tá, às vezes, sofrendo, né, por esse sentimento de liberdade / solidão quando você começa a morar sozinho. Às vezes ela se sente muito solitária ali, tá enfrentando um problema no trabalho, problema com a família, problema de relação, mas ao mesmo tempo ela se sente também muito livre, muito feliz por já ser independente, por ter o próprio lugar, por ter conquistado tantas coisas. É tudo de um jeito muito ingênuo, porque é do ponto de vista do gato, e ele tá conhecendo sobre o mundo agora, ele tenta entender o que tá se passando com ela. É uma história muito bonitinha e muito aconchegante. Um livro para quem é mãe de planta. Eu indico Os Abismos, da Pilar Quintana. É um livro da Colômbia. A capa dele, né, esse aqui é a edição do Intrínsecos, mas na edição normal tem a capa que eu vou deixar aparecendo aí. Esse livro aqui, logo de início, já começa falando sobre plantas em um apartamento. Tem muitas passagens que falam sobre as plantas no ambiente, como a protagonista às vezes se sentia em uma floresta, e como as plantas remetiam ela à mãe dela, como ela lembrava da mãe quando via plantas, e quando ela via plantas que precisavam de cuidado, ela já pensava na mãe. Também é outro que fala bastante dessa questão, né, de dinâmica familiar, problema de mãe com filho. É meio que a história de uma geração de mães ruins, porque a gente tem a protagonista que é uma criança contando essa história, e a gente vê, né, do jeito que ela narra, ela conta um pouco da rotina familiar, da rotina da escola, e a gente vê como a mãe dela, apesar de tentar e se esforçar para ser uma boa mãe, acaba sendo uma mãe muito afastada, que às vezes não dá a atenção devida que a filha precisa, e tem muitos momentos assim que é triste de ler. Mas a mãe é desse jeito porque a avó, que é mãe da mãe, né, foi horrível com ela e realmente falava assim, tipo, eu preferia não ter tido você. É muito sobre consequências, assim, de criação, de coisa geracional. E a mãe dessa garota ainda sofre com depressão, então a gente vê toda a depressão pelo olhar de uma criança, essa criança às vezes tentando ajudar de alguma forma, mas ela não consegue, e fica uma coisa muito cíclica, assim, de desesperança e de a gente esperar o que será que vai acontecer. A gente fica nesse sentimento. Apesar de ser um livro bem pacato, que só conta a rotina dessa família, ele aborda muitas coisas, também tem assim um pouco de contextualização sociopolítica da época aqui, né? Vai discutir bastante também essa questão do abismo, assim, do abismo interior que a gente sente, do abismo numa questão de solidão. Tem várias metáforas para abismo aqui nessa história. É um livro bem triste, bem tocante. Eu acho que combina com Mães de Planta. Não sei porquê, me passa vibes, e também porque fala de plantas, né, no livro. Um livro que vai te deixar paranoico e fazer você se perguntar se a vida é real ou fake. Vita Nostra. Gente, que livro doido. Eu não sei nem explicar o que acontece aqui nessa história, mas ele vai fazer a gente se perguntar e se questionar, será que eu existo? Será que a vida é real? Todos os pensamentos mais absurdos, mais aleatórios que a gente tem, tá aqui nesse livro. Assim, aqui a gente tem uma protagonista, acaba acontecendo muitas coisas bem bizarras com ela, bem peculiares mesmo, às vezes até meio problemáticas, e ela vai parar em meio que uma faculdade de tecnologias especiais. E lá ela tem que aprender coisas que ela nem sabe o que é muito difícil de entender, e esse livro ele não explica nada pra gente de um jeito que a gente entende também, porque afinal é uma coisa que não é pra ser entendida, é algo muito abstrato. E cada um vai entender isso aqui de alguma maneira, cada um vai tirar seus próprios entendimentos, suas próprias reflexões. Meio que mistura magia, ciência e filosofia, é uma coisa meio metafísica. Super misterioso, a gente fica até o final se perguntando o que tá acontecendo. É uma loucura que não tem fim. É uma loucura, assim, que eu gostei muito, eu me identifiquei, eu me senti ainda mais doida lendo esse livro. Ele é justamente sobre essas coisas que a gente pensa quando a gente não tá 100% consciente, é uma maluquice. É como se fosse tudo um sonho ou um pesadelo. Quem gosta de livro doido, de livro que a gente tenta entender, mas não entende nada, e de livro que faz a gente pensar muitas coisas e refletir sobre a existência, sobre tudo. Um livro realmente pra gente se perguntar se a vida é real ou fake. É Vita Nostra.
Agora um livro pra aliviar a dor enquanto a podóloga desencrava nossa unha. Eu achei isso muito engraçado. Eu acho que Garota A, da Abigail Dean. Esse é um livro bem sério, na verdade. Ele se assemelha um pouco com livros True Crimes. Quem gosta de meio que relatos de crimes reais e tal. Porque aqui, quem conta a história pra gente é a Garota A. E ela conta sobre a infância dela, porque ela foi mantida em cativeiro, ela e os outros 6 irmãos. São 7 irmãos ao todo e, assim, os pais mantinham eles presos, eles sofriam abuso, eles sofriam todo tipo de tortura, todo tipo de coisa, até que ela conseguiu fugir, por isso que ela se chama Garota A. E cada um dos capítulos vai focar em um irmão e a gente vai entender um pouco mais dos traumas que isso deixou neles, porque cada um enfrentou isso de um jeito diferente, tem traumas diferentes. É um livro muito mais sobre uma análise psicológica dos personagens, sabe? Ele é bem aprofundado, ele é meio pacato até um pouco assim na leitura, mas mesmo assim ele continua deixando a gente curioso, porque parece que ficou um mistério ali, parece que essa narradora não confiava e tá guardando alguma coisa da gente. Então, quando a podóloga estiver lá mexendo no seu pé, se você estiver lendo isso aqui, você nem vai perceber a dor, porque você vai estar tão instigado nessa história. Além de falar dessas coisas muito pesadas e dos traumas nessas crianças, também fala de precariedade menstrual, também fala de desigualdade, também tem representatividade LGBT aqui. Fala muito sobre não conseguir abandonar o passado. É um livro muito complexo, assim, a gente realmente entra dentro da cabeça dos personagens. Eu gostei muito de ter lido, me manteve muito entretida e gostei muito da vibe de tensão que esse livro passa pra gente. Um livro pra quem chora no banho. Ai, gente, isso é triste. Eu acho que o mangá Um Homem Sem Talento. Esse aqui é pra você se identificar também, sabe? Você vai ler, vai pensar, o homem não tem talento, eu também não tenho talento, vai chorar ainda mais no banho. Esse aqui não é pra você evitar de chorar no banho, é pra você realmente ter motivos pra chorar no banho. É uma história também bem profunda sobre você buscar o seu verdadeiro eu, buscar o que você gosta, o que você se sente feliz fazendo. Esse homem aqui, ele tinha uma profissão que ele não se identificava muito, então ele foi procurar algo que o fazia feliz. Ele foi vender pedras. Só que ele sofre muitas críticas, tanto da família, assim, pessoas que falam, tipo, ah, vai procurar o que fazer. Muita autocrítica também, ele pensando que ele tem, às vezes, vergonha de falar sobre ele mesmo. Ele se cobra muito, né, de muitas coisas. E também vai falar um pouco, tipo, sobre a exploração de alguns trabalhos, sobre você buscar ser feliz sendo quem você é e buscar fazer o que te faz feliz. Porque a gente só tem essa vida, não adianta nada a gente, sabe, insistir em alguma coisa que não nos faz bem. É um livro que dá um pouco uma machucada quando a gente tá lendo, porque a gente vai refletir um pouco sobre a nossa própria vida. E, tipo, apesar dele buscar fazer o que o faz feliz, ele percebe que ele é um homem sem talento. Então isso aqui vai fazer a gente filosofar e querer chorar ainda mais no banho. Um livro pra ler em uma hidro com espuma, com uma taça de vinho em um hotel super chique. Gente, esse aqui eu achei luxuoso. E assim, O Grande Gatsby. É um livro luxuoso que passa essa vibes grande e gostosas, lerão Grande Gatsby. Mulheres ricas e poderosas, lerão Grande Gatsby, entendeu? Ele passa essa vibe de luxo, ele é um livro sobre luxo porque ele é justamente um livro sobre pessoas ricas sendo ricas juntos, pessoas ricas sendo fúteis. É um livro que mostra a realidade lá dos anos 20, né, dos Estados Unidos. Aqui a gente tem um protagonista, ele acabou de se mudar pra um bairro nobre de gente muito rica. Ele não é muito rico e tal, só que ele tem essa, assim, vizinhança extremamente rica e lá ele conhece o Grande Gatsby, que é o cara, assim, que dá várias festas luxuosas. Ele tem uma mansão, ele é extremamente rico, mas ninguém sabe como ele enriqueceu. E fica esse mistério, assim, cada pessoa inventa uma coisa, é super uma vida misteriosa que ele tem, ninguém sabe quem ele é de verdade, assim, tipo, as ambições dele, o que ele fez, de quem ele gosta, ninguém entende o Grande Gatsby. E aí que o Nick, que é o protagonista, vai tentar se meter aí pra contar pra gente quem é o Gatsby, quem foi o Gatsby, a vida do Gatsby. Ele é um pouco obcecado por este homem. E ele se infiltrando nessa vida, a gente vê as barbaridades que as pessoas ricas cometem. É tanto corno nesse livro. Gente, todo mundo aqui no livro é corno. E é tipo um corno sendo de corno de um, e aí é corno do outro. Aí o corno se encontra com a corna. E eles ficam tipo, opa, tudo bem? É também muita... Gente, eu juro, não tem um personagem aqui que não seja corno. Muito bêbado também. E olha que era a época da lei seca, em anos 20. Mas era um pessoal, assim, rico, que importava bebida, não se importava com nada. Era pessoal que é rico de berço. Então, gente que não trabalha. A ambição da vida da pessoa é, sei lá, um carro de luxo. E aí os bêbados ficam bêbados e eles fazem coisa de bêbado, que é muito engraçado. Toda a ambientação aqui nos anos 20, essa vibe luxuosa, assim, dos Estados Unidos, é muito bem feita. Retratou a sociedade muito bem. É um livro, assim, que às vezes a gente não vai se identificar e vai dar até um pouco de raiva, porque é literalmente gente rica sendo rica junto, sabe? Isso na maior parte do livro, só que assim, meio que na metade pro final tem um plot twist que eu nunca esperaria aquilo, muda todo o tom do livro, é uma coisa assim, super inesperada, que eu não tava imaginando. E ainda tem um final muito triste,
Assim, ele fez eu refletir muito e filosofar sobre as pessoas que vão estar com a gente nos momentos bons e também nos momentos ruins, sobre em quem a gente pode confiar. Cara, é um livro justamente sobre pessoas que leem livros em uma hidro cheia de espuma, com uma taça de vinho em um hotel super chique. Então, é um livro que a gente tem que ler quando a gente estiver nessa situação, sabe? Ou de que eu nunca vou estar nessa situação, mas eu finjo. Esse eu achei poético. Um livro que passe a vibes da capa do álbum SOS da SZA. SZA é uma cantora e ela lançou um álbum recentemente que a capa é essa, eu vou deixar aparecendo aí. Mas é basicamente uma mulher, assim, sentada sozinha no meio de um oceano. Tem toda essa questão de solitude, é meio que uma liberdade ou solidão. Nesse caso, eu acho que é liberdade, ela tá, tipo, muito refletindo com ela mesma, sabe? É isso que eu entendo, é essa vibes que me passa essa capa desse álbum. É uma capa, tipo, que me passa muitos sentimentos, realmente. Não sei explicar a vibes dela, mas é essa vibes. E pra mim, é a vibes de Piranesi. Piranesi também é um livro bem doidinho, assim. A gente tem esse personagem que ele vive em uma casa gigante, branca, né? O mundo dele é esse palácio que ele é feito de estátuas. É uma casa, assim, super bizarra que também tem marés, assim, de águas lá. E o trabalho dele é ir catalogando as estátuas. Ele vai vendo os salões que existem, ele vai explorando essa casa gigantesca e vai catalogando. Até que começam a acontecer coisas estranhas, né? Pelo visto, parece que tem outra pessoa que tá morando lá também. É um mistério, assim, que deixa a gente muito tenso, a gente fica curioso. E tem uma revelação aqui no final que a gente não espera. É bem doido mesmo. Só que ele é um livro, assim, bem filosófico. Ele é todo escrito de um jeito calmo e poético, ingênuo, que vai falar justamente sobre essa conexão com o mundo, com a natureza e com nós mesmos, se autodescobrir, se autoentender e você tá feliz na sua solitude. É uma história bem reflexiva, que fala muito de memória também e pra mim passa muito a vibes da capa do álbum da SZA. Um livro com uma vibe meio verde, meio soft pra ler em um piquenique. Gente, consenso aqui. Alice no País das Maravilhas é o livro para se ler em piquenique. Ele não tem essa sensação de que ele deve ser lido em um piquenique, que você senta assim, perto da grama, coloca um pano, come uma comidinha e lê Alice. É aquele livro muito doido, que a garotinha vai acabar parando em um mundo mágico, né, com criaturas fantásticas, que teve adaptações pra Disney e que, assim, tem umas frases que parecem bizarras, assim, sentidos, mas às vezes se encaixam muito com a nossa vida e fazem sim muito sentido, através de situações bizarras, absurdas e malucas e frases bizarras, absurdas e malucas. Vai ser um livro que vai divertir a gente, né, com essas situações doidas, ao mesmo tempo que vai fazer a gente dar uma refletida com essas frases bonitas. Eu gosto da vibes que esse livro passa, só que ele não é um dos meus livros favoritos, um dos que eu mais gosto e tal. Às vezes eu acho ele só meio doido demais. Então outro que eu acho que se encaixa também nessa estética é O Menino do Dedo Verde. Aqui a gente tem uma criança, né, contando essa história. Ele é um menino que não se adaptou muito na escola, então ele vai ser ensinado em casa, e a primeira lição que ele aprende é com o jardineiro, e lá ele descobre que ele tem o dedo verde, né? Ele consegue fazer flores e plantas crescerem onde ele coloca o dedo. E depois ele vai ter outros ensinamentos, assim, em outros lugares, por exemplo, na prisão, no hospital e tal, e ele sempre vai tentar deixar uma coisa boa nesses lugares, tentar fazer as pessoas mais felizes e deixar o lugar melhor, o ambiente melhor, com as flores dele, né, com o dedo dele. É um livro que traz muitos ensinamentos, assim, é uma coisa ingênua e simples, é um ensinamento básico, tipo assim, se isso não faz bem para as pessoas, por que a gente segue fazendo isso? Só que é um ensinamento que só alguém que tem a pureza de uma criança vai conseguir entender e vai conseguir transmitir para os adultos. Então ele tem muito essa vibe, assim, vai acalentar nosso coração e tem a ver com plantas e flores, então é legal pra gente ler em um piquenique, além dele ser bem rapidinho, né, dá pra ler ali tudo no piquenique mesmo. Depende, na verdade tem que ser um piquenique meio longo. Um livro pra passar a vontade de ter namorado. Gente, eu acho que A Mulher Silenciosa, isso aqui vai passar a vontade de você ter qualquer relacionamento na sua vida. Aqui a gente acompanha a ruína de um casal. Começa quando a esposa decidiu matar o marido. Porque esse cara, ele é o suco do machismo, da misoginia. Ele sempre tratou ela mal, ele traía, sabe? Ele fazia tudo de ruim. Ele era um cara que tinha todos esses pensamentos enraizados dentro dele, ele achava certo. E ela também não é uma pessoa muito boa, ela sempre cometia pequenas vinganças, tanto que ela, né, planejou o assassinato dele. E aí a gente começa nesse ponto quando ela pensou, vou ter que matar esse homem, não vai ter jeito. Só que aí a gente volta pro início do relacionamento deles, vai entendendo toda essa dinâmica, né, da relação, e vai se aprofundando realmente uma grande análise de personagem. A gente vai vendo os traumas com que cada um cresceu e a relação familiar que cada um teve, por que cada um é do jeito que é. Ele fala muito assim dessa ruína de um casal, ao mesmo tempo que também fala de adultério, de machismo na sociedade, né, como a mulher vai ser tratada diferente do homem e da inferiorização da mulher no ambiente de trabalho, pelo marido. Vai fazer a gente passar raiva, tá? O livro que vai fazer a gente passar raiva, vai dar um ódio na gente. Ele é uma história mais pacata, assim, pra gente ler com calma, porque ele é realmente essa análise de personagem e tal. Esse encaixa muito com a música da Marília Mendonça. E sim, eu vou ter que fazer essa associação.
não. Sabe a música que é tipo, agora ela vai fazer o meu papel e daqui a pouco você vai se acostumar? E aí vai ser ela quem você vai enganar? Então, gente, é isso. Esse livro é isso. Tu não vai querer nunca mais ter nenhum namorado na sua vida depois de ler esse livro. Sério, toda a construção de personagem, toda a profundidade que eles têm, todas as críticas que tem nessa história é muito bom. Um livro pra quem tem a energia da Nojinho, de Divertidamente. Gente, pra quem não sabe, eu sou assim, tá? Eu sou regida pelo Nojinho, ela que tá aqui comandando a minha cabecinha. E quando eu pensei em um livro, tipo, pra quem é meio que que a Nojinho leria, eu pensei em Eu Beijei Shara Wheeler, porque que a gente tem uma personagem que ela é claramente comandada pelo Nojinho, que é a Shara Wheeler. Sabe, ela é tipo assim, a rainha da escola, ela é mais popular, ela tem todos os amigos, todo mundo quer estar perto dela, ela é inteligente, ela faz de tudo, ela, sei lá, é a menina perfeita. Não tem como. E a história começa quando ela desaparece. Tcharam! E aí quem conta essa história pra gente é a menina que eu esqueci o nome, a Chloe. A Chloe e a Shara são as meninas mais inteligentes da escola, elas estão meio que disputando ali pra quem vai fazer aquela coisa na formatura, o discurso. E a Chloe quer provar que, tipo, pelos méritos próprios ela consegue, né? Até que a Shara desaparece, ela vai ser a oradora da turma, mas ela não quer ser oradora porque a Shara desapareceu, ela quer ser oradora porque ela deve ser, porque ela merece. Então ela vai em busca, ela vai, sabe, fazer de tudo pra achar essa garota, e aí ela começa a achar esses bilhetinhos, assim, rosa, com pistas, é tudo uma coisa muito adolescente, tá? Só que ele é um livro que ele vai muito além disso, tem muitas outras camadas, porque ele vai falar sobre, assim, a repressão em uma cidadezinha muito pequena e muito religiosa, em que tudo é pecado, em que as pessoas não podem ser quem elas são, e como, tipo, você crescer nesse ambiente faz mal pra você, sabe? Como as pessoas não vão conseguir se identificar, como os jovens sofrem com isso. A maioria dos personagens aqui são personagens LGBTs, e vai falar muito sobre você, tipo assim, lutar pelos seus direitos, e que às vezes a pessoa pode estar lutando pela mesma coisa que você, só que ela não vai demonstrar do mesmo jeito, então a gente tem que entender muito o ponto de vista do outro. Cara, ele é um romance de rivalidade adolescente ali que vai muito além disso. Traz muitas outras questões muito bem trabalhadas e muito importantes, assim. É um livro ótimo para jovens lerem e é um livro que tem personagens que têm a cabeça guiada pela Nojinho. Um livro para quem fala sozinho? Estou pensando em acabar com tudo. Gente, esse é um livro de terror psicológico, muito tenso, muito inquietante, que a gente vai ler o livro inteiro com esse sentimento de que tem algo errado e que a gente não vai saber o que é, de que alguma coisa está prestes a acontecer. E ele é um livro bem pacato e bem monótono, assim, que vai ser mais uma grande conversa de um casal. Começa assim, quando essa garota tá no carro com o namorado dela e eles estão indo visitar, ter um almoço com os pais do namorado, né? Tipo, ela vai conhecer os sogros. E é uma viagem bem longa de carro, então eles vão conversando, tem muitas questões existenciais que eles vão abordando sobre vida, sobre morte, sobre tempo, sobre relacionamento, sobre envelhecimento. É muitas passagens, assim, bonitas realmente, que a gente vai absorvendo toda essa conversa. Eu marquei muitas coisas. E ao mesmo tempo que vai tendo só essas conversas, nas nuances, assim, nos pensamentos dessa garota, a gente vai vendo que algo não tá certo, que ela tem algumas coisas a incomodando. Você vai sentir essa sensação angustiante, você não vai saber por quê. Ele vai também alternando algumas coisas, tipo, tem partes no meio da história que são diálogos de outras pessoas que a gente de início não sabe quem é, mas a gente vai tentando encaixar as peças na nossa cabeça. A gente só vai ter todas as respostas no final e tudo se encaixa, tudo faz muito sentido, sabe? Dá pra gente já sacar o que tá acontecendo, só que ele não é um livro sobre isso, ele é um livro pra gente perceber nos mínimos detalhes, assim, como tudo tá dando errado. E ele é doido, ele é bizarro e ele é belo. Eu não sei explicar, mas esse livro, ele tem muita essa energia de pessoa que conversa sozinha, até porque aqui a gente tem personagens um pouquinho lelé da cucas. É uma sensação que não dá pra explicar. Ele é muito bem escrito mesmo. Um livro em que o mal venceu. Gente, eu acho tão interessante livros em que o mal venceu, porque a gente nunca espera, né? A gente sempre tá esperando que o bem vai vencer, que vai tudo dar certo no final, mas às vezes não é isso que acontece. Como, por exemplo, em Menina Má. Ele também é um livro um pouco parado. Aqui a gente vai ter uma mãe tentando entender e compreender a filha. Porque essa filha, ela é meio sociopata. Talvez. Ela tem comportamentos muito estranhos, ela age de um jeito muito estranho, ela é meio assim, sistemática e ela se comporta não como uma criança de 8 anos. Ela tem, às vezes, falas assim que a mãe dela estranha. E o que acontece no início é que tem um piquenique na escola dessa garota e um garoto morre nesse piquenique. E assim, por conta de algumas falas da filha dela, ela começa a desconfiar que a filha dela fez alguma coisa pra esse garoto.
E aí a gente vai vendo alguns episódios, algumas coisas, alguns comportamentos dessa filha que vão comprovando que ela, sim, se pá que ela é doida mesmo. E a mãe vai tentar investigar sobre o próprio passado também, porque ela é adotada, então ela não sabe, assim, quem eram os pais dela, tal, ela vai investigando e ao mesmo tempo que ela vai conhecendo o passado dela, ela vai entendendo melhor a filha. Cara, é muito sobre essa questão de quão a criação dessa criança foi responsável por ela ser do jeito que ela é. A mãe se culpava muito também por conta disso, né? E assim, quão pura uma criança pode ser, se a maldade realmente tem como estar dentro de uma criança. A gente fica nesse questionamento o tempo inteiro. Ele é super bem escrito e tem um final que vai dar um sentimento de muita raiva na gente. Um livro com pessoas inteligentes sendo burras junto. Basicamente qualquer livro de fantasia adolescente, né, sempre tem. E eu vou indicar aqui Uma Educação Mortal, que é um livro que também tem essa coisa de escola de magia e bruxaria, só que é uma coisa muito mais perigosa. Tipo, não existem professores nesse lugar, de tão perigoso que é. Não tem inspetores, os alunos vivem ali por conta própria e é muito perigoso. Tem monstros espreitando toda hora, monstros em todo lugar. É 90% de chance de você morrer. Ou você vai ser morto por algum outro aluno, ou você vai ser morto por um monstro, ou alguma coisa vai acontecer. Ele é sobre, assim, essa inteligência emocional também, tipo, de você conseguir formar estratégias e formar uma aliança pra conseguir sobreviver até o último ano. E a protagonista aqui, ela tem também essa questão da profecia, só que o dela é ao contrário, sabe? Ela vai sim ser a bruxa mais poderosa de todos os tempos, só que ela vai ser uma bruxa do mal. A profecia é que ela vai conseguir aplicar toda essa grandeza dela de magias pro mal, e ao longo do livro a gente percebe muito isso, em como que ela seria uma bruxa grandiosa se ela aplicasse tudo que ela aprende pra fazer maldades. Como que ela conseguiria atingir muito mais coisas e fazer coisas muito maiores. Só que, tipo, ela não quer fazer isso, ela é uma pessoa, assim, do bem. Apesar de ser uma garota muito chata, insuportável e que, assim, se acha melhor que todo mundo. Ela é realmente muito inteligente, só que ela é aquela pessoa, tipo assim, introvertida e... eu vou ter que provar meu valor. Eu não gosto de ninguém, ninguém gosta de mim. Aos poucos aqui, ela vai deixando de ser chata e vai conquistando algumas pessoas, fazendo algumas amizades e tals. E todo mundo aqui é inteligente, afinal, tiveram que ser muito inteligentes pra passar pra essa escola, porém, eles estão sendo burros juntos. Porque tem um mistério aqui nessa escola que eles vão ter que desvendar, e eles fazem burrice, né? Tipo, normal de adolescente fazer burrice aqui, ali e tal. Enfim, tem uma construção de mundo, de sistema de magia bem complexa aqui, bem elaborada, bem interessante da gente ler. E eu tô doida pra ler a continuação, porque ele termina de um jeito, gente, de um jeito que eu fiquei maluca. Um livro que me causa aquela sensação de cócegas no cérebro, como se eu estivesse vendo um ASMR. Gente, que específico, né? Que interessante. Mas é um livro bom esse, né? Essa sensação de ASMR na cabeça é uma sensação boa. E pra mim, é Peter Pan. Eu acho que pode ser um livro diferente pra cada pessoa, vai depender muito do livro que vai acalentar o coração de cada pessoa, que vai deixar cada pessoa de coração quentinho, que vai ser um livro conforto, sabe? Mas pra mim, definitivamente foi Peter Pan, principalmente porque eu estava ouvindo o audiolivro e assim, eu me sentia como se eu estivesse nas nuvens, me sentia super relaxada, me sentia como se eu estivesse em casa, era muito bom, porque o audiolivro tinha uma musiquinha, era super relaxante, a voz do locutor também tava super calma, ele tava narrando de um jeito assim, tava quase um ASMR de narração de livro. Então, esse livro me marcou muito quando eu li. Assim, eu já amava Peter Pan antes, porque eu assisti muito quando eu era criança, mas quando eu li, se tornou um grande favorito meu. É aquele clássico, né, que existem 3 crianças, que são os Darling, e eles vão pra Terra do Nunca, e aí lá existe o Peter Pan, que ele não envelhece, eles vão viver várias aventuras, vai ter o Capitão Gancho, né, os piratas. É um livro que vai falar muito sobre morte, sobre você se aventurar, sobre várias coisas. Eu não acho que seja um livro tão pro público infantil assim, que tem algumas coisas aqui meio estranhas. Eu acho que é mais interessante você ler adulto mesmo. Cara, e é muito bom. É bonito, é como se fosse um sonho. Pra mim, me passou muito a sensação de ASMR. Um livro que tenha um ponto de vista de alguma coisa diferente, ou um narrador diferenciado. Eu amo quando o livro tem esses narradores assim diferentes. É sempre uma surpresa quando a gente tá lendo, a gente fica tipo, nossa, quem que tá contando essa história? Aí vai lá, e é uma coisa bem aleatória. Se vocês quiserem, depois eu posso, tipo, aprofundar esses temas aleatórios e fazer uma lista, né? Em vez de indicar só um, trazer vários. Por exemplo, tipo, 10 livros que tem narradores diferentes. Ou, enfim, o que vocês quiserem. Mas o livro que eu vim falar aqui hoje, que tem um narrador diferente, é Solitária. É um livro nacional e ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte é narrado pela filha, a segunda parte é narrado pela mãe e a terceira parte é narrado por uma coisa que a gente só vai descobrir depois e é bem diferente. Que eu não vou falar aqui, né, porque é mais interessante a gente ler e saber. Mas enfim, esse livro, ele vai falar muito sobre a realidade de empregadas domésticas aqui no Brasil, porque justamente, né, a personagem principal, a mãe, ela viveu a vida toda sendo a empregada doméstica de uma família super rica que morava em um condomínio, na cobertura e tal. E como ela não tinha ninguém com quem deixar a filha acabou crescendo nesse meio, sabe? Ela ficava lá no quartinho da empregada, depois da escola. E a gente vê como afetou ela ter crescido desse jeito. Então é um livro que traz muitas
discussões sobre privilégio, desigualdade social, sobre racismo. Tem também essa questão de direitos trabalhistas e de negligência. É muito um retrato, assim, do Brasil e de coisas absurdas que acontecem no nosso país. Tem também meio que um mistério rolando aqui, né? Uma situação bem pesada que aconteceu. E, cara, é um livro extremamente bem escrito. Essa terceira parte que tem a narradora diferente é muito boa, sabe? Deixa a história ainda melhor. E é um dos melhores livros que eu li esse ano. Um livro bizarro pra gente terminar e pensar: caralho, que porra foi essa que eu acabei de ler? Cara, Alva Lebre, Lobo Avermelhado, essa história é falsa. Foi exatamente esse sentimento que eu tive quando eu terminei. Inclusive, quando eu terminei, eu reli o livro pra entender ele melhor. Porque, cara, ele é uma loucura, assim. Tipo, quando você entende, quando você chega no final e entende tudo, tudo faz sentido. Tudo se encaixa. O personagem, ele é obcecado por matemática. Ele quer aplicar matemática em tudo pra entender as coisas melhor e pra ele, tipo, cada pessoa tem uma fórmula matemática. Então ele quer descobrir a fórmula matemática dele pra entender por que ele é do jeito que ele é. Ele é uma pessoa que tem muito medo, que tem muitas fobias, muitos transtornos, sabe? Ele tem crise de pânico, ele não consegue socializar, ele, tipo, não consegue ficar muito em lugares lotados, convivendo com muitas pessoas, ele tem toque, e ele quer entender por que ele é desse jeito. O livro começa justamente quando ele está tendo uma crise, só que a história vai escalonando. Começa quando ele tá em um evento, porque a mãe dele é uma cientista muito renomada, e ele e a irmã dele. Aí do nada o que acontece? A irmã dele desaparece, a mãe dele leva uma facada, ele descobre que a mãe dele é da inteligência americana, um serviço secreto, começa a envolver um monte de coisa, tudo vai acontecendo, um monte de coisa doida, gente. Do nada, esse personagem descobre que toda a vida dele foi uma mentira. E aos poucos, ele vai descobrindo mais coisas sobre ele mesmo e sobre tudo isso. O livro vai intercalando, né, ele no presente com ele no passado, pra gente entender mais sobre quem ele é, sobre a dinâmica familiar dele, né, quem era a mãe, quem era a irmã. E, cara, é uma história extremamente louca, que cada página que passa, a gente vai descobrindo coisa nova, é cheio de plot twist, é frenético. E chega no final, é uma loucura. Gente, é doideira, é bizarro. Chega no final, a gente vai literalmente falar: caralho, que porra foi essa que eu li? E ele tem mensagens, o autor deixa mensagens pra gente ao longo do livro. É um dos livros que teve uma experiência de leitura mais doida que eu já tive, assim. É um livro muito bem pensado, sério. Por exemplo, tem essa parte aqui, que são só números. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar. A gente vai numa página, aí conta o número de palavras, acha a palavra e forma uma frase. Que é um recado que o autor deixou pra gente, sabe, sacar e ter uma pista sobre o que essa história é. É um dos livros mais diferentes que eu já li e achei muito bom. Esse eu achei engraçado. Um livro que dá uma vontade imensa de viver, sair por aí, sei lá. É bom, né? Às vezes a gente lê um livro que dá essa vontade na gente, porque falta, né? Às vezes dá uma vontade de desviver. E aí, no caso, tem uns livros, por exemplo, Apanhadores de Sapo, que faz a gente ter vontade de viver. Esse é um quadrinho que também começa de um jeito bem doido. A gente vai ver um menininho que ele tá caçando sapos ali e do nada parece que ele é transportado para outro lugar. E ele encontra um velho, eles começam a fugir, eles não sabem de quem que eles estão fugindo, eles começam a ver umas coisas assim. E aos poucos que a gente vai entendendo o que tudo isso significa, porque é tudo uma metáfora, né? A gente começa perdido mesmo, só que na verdade é uma história muito bonita sobre lembranças, sobre viver, ter esses arrependimentos de eu devia ter feito isso quando eu era mais novo, eu devia ter passado mais tempo com essa pessoa, eu não devia ter dado tanta atenção pra essa coisa. Sendo que, cara, a gente ficar se corroendo pelo passado não vai mudar o passado, né? O que a gente tem que fazer é aproveitar o presente e tentar viver do melhor jeito, porque a vida é só uma, e não adianta a gente viver uma vida só de rotina, uma vida pacata e monótona, porque depois a gente morre, e aí? A vida era só isso? Só trabalhar e ser triste? Pois é, por isso que esse livro dá uma vontade de viver, dá uma vontade de pular de paraquedas, dá uma vontade de fazer alguma coisa, de aproveitar os momentos, de abraçar nossos pais. É muito sobre o tempo, sobre envelhecimento, sobre as consequências das nossas escolhas. E o último que eu vou indicar aqui pra vocês, um livro pros meus pais pensarem que eu sou esperto e não leio só putaria. Incrível. Gente, hoje que é tudo questão da capa ser disfarçada, né? Às vezes usar uma jacket pra tampar a capa, ou dar uma inventada, sabe? O pai pergunta: do que é esse livro aí? Inventa. Se você estiver lendo On or Off, o que é esse livro aí? Relação de trabalho? É uma coisa pra gente conhecer o ambiente de trabalho, uma startup e tal. Como manter uma relação saudável com seu chefe. Você vai nessa ideia, sabe? Mas ok, né? Um livro pros seus pais acharem que você é esperto. E eu acho, gente, que a pintura de rena vai se encaixar nesse quesito. Porque você vai falar pros seus pais assim, que é um livro sobre a Índia, você vai estar aprendendo sobre a cultura da Índia, sobre as castas, sobre as comidas, sobre os costumes. E não é mentira, você realmente vai. Só que você vai estar aprendendo lendo uma farofona, lendo um livro que é uma novela, lendo um livro que é frenético, um monte de coisa acontecendo, um monte de fofoca. É um livro que vai parecer cult, mas ele é uma farofa. Ele é o cult misturado com a farofa, entendeu? Você vai aprender lendo ele, só que você vai se divertir, porque ele é
muito doido também. Você pode ler na escola também, é bom pra disfarçar, assim, uma capa meio cult e tal. Só que o que acontece? É uma história meio pesada também, né? É uma história cheia de camadas, tem muitas coisas abordadas aqui. Começa com a protagonista que ela fugiu de um casamento arranjado, porque o marido dela era super abusivo, e ela quer ter essa escalada social e conseguir, tipo, viver do próprio sustento. Então ela passa a ser pintora de rena. E depois, tipo, de alguns anos, ela se torna a melhor pintora de rena. As pessoas ricas sempre chamam ela, porque a rena lá, né, na Índia, tem um significado muito forte, é uma coisa muito importante pra cultura, porque você tem que fazer renas diferentes em eventos especiais, tipo data de aniversário, casamento e tal, os nascimentos. E a protagonista, ela finalmente tá tendo os refrescos dela, né? Depois do tanto dia de luta, ela tá tendo os dias de glória, porque agora ela é a pintora de rena mais renomada. Só que aí o que acontece? O ex-marido dela, que na verdade não é ex, porque ela só fugiu, ela nunca separou, ele volta, ele encontra ela, e ele ainda tá com a irmã mais nova dela, que ela nem sabia que existia uma irmã mais nova. A partir daí que a vida dela muda totalmente, um monte de coisa começa a dar errado. Vai ter a relação dela com esse ex, a relação dela com a irmã, a relação dela, tipo, do passado, que a gente vai ver também, a relação dela com as pessoas ricas, e o que ela faz, assim, porque além de pintora de rena, ela tem uma atividade legal que ela faz ali. É muita fofoca de gente rica, uns babado forte que a gente fica sabendo. Acaba sendo uma leitura frenética, porque a gente fica nessa tensão de saber o que vai acontecer, sabe? E a gente aprende muito, tem muito sobre o regime de castas, sobre como era, né, a Índia nos anos 50, todo o machismo, a misoginia da época, assim, todo o preconceito que as pessoas tinham. Esse livro aborda várias coisas, então é um livro que a gente realmente vai estar sendo esperto quando estiver lendo, porque a gente vai aprender, só que ele é uma grande coisa de fofocas, vários segredos. Ele é escrito de um jeito divertido, ele tem essa narrativa fluida, muito gostosa de ler, ele é muito bom. E foi isso, esses foram todos os livros, né, que eu vim indicar, as indicações específicas. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha sido cirúrgico e precisa nas indicações e que encaixe, né? Deixa aqui nos comentários se você concorda, né, tipo, se as indicações encaixaram ou se você discorda, o que você indicaria pra cada tema. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.